explorando, que a gente identificou um gap, um buraco, e é isso que a gente está endereçando. Tá? Essa é a ideia da contribuição, que tem muito a ver com a questão da relevância e extensão do conhecimento existente naquela revista. Eu sempre comparo isso com uma conversa num bar, né, onde a gente está falando de futebol, por exemplo. Deixa eu até aproveitar e perguntar, qual que é o melhor time de Santa Catarina de futebol? Ou que vocês mais torcem? Kinderman. Ah, é verdade. Então, todo mundo torcedor do Kinderman? Claro. Não? Sim. Com certeza? A Chapecoense também? Vocês estão bem bonzinhos aqui. Eu fiz essa pergunta em Buenos Aires uma vez. A primeira resposta que veio foi de um professor que estava na primeira fileira. Ele falou, se você perguntar de novo, a gente vai começar a brigar aqui. Que ali tem, sei lá, Vélez, Boca Juniors, River Plate. E aí, nossa, foi bem... A gente riu muito, na verdade, né? Mas me disseram que aqui no oeste de Santa Catarina tem muito torcedor de Grêmio Internacional, é verdade? Sim. Ah, tem mais gremista ou colorado? Gremista, nossa. Eu acho que é colorado. Nem vem, a Juca, nem vem. Vamos ver a Argentina aqui. Vamos supor que estamos todos nós aqui falando do futebol do sul do Brasil. Aí vem um japonês de fora aqui de São Paulo e fala assim, não, porque o melhor clube é o Corinthians. Aí vocês vão falar, vai devagar, né? Se eu quiser participar do diálogo que vocês travam aqui, provavelmente eu vou precisar sentar na cadeira, me juntar a vocês, escutá-los, entender os motivos, né? As motivações das publicações nessa revista. Vocês estão entendendo por onde eu vou, né? Então, se eu quero ser relevante, eu preciso ler a revista de vocês. Eu preciso entender a conversa do bar. Senão, como é que eu vou publicar naquela revista? Né? Eu preciso estender os artigos que foram publicados, sei lá, nos últimos anos. Se eu não agregar nada, vier com um ponto de vista completamente alheio ao ponto de vista de vocês, como é que eu vou conseguir publicar no bar, na revista de vocês? Essa é a ideia, né? Da contribuição, da relevância e da extensão do conhecimento. Preciso utilizar um método que me apoie. A pergunta é, as conclusões são válidas, são objetivas? Estou utilizando um método mais apropriado? Isso vocês sabem melhor do que eu, né? Vocês têm os objetivos de vocês, querem provar alguma coisa e sabem qual é o método que mais dá suporte para vocês mesmos. Os próximos pontos têm a ver com a qualidade do texto em si, né? Então, a redação aqui, a clareza e a estrutura, o texto se comunica bem, está bem escrito, a argumentação tem uma construção lógica. Então, provavelmente os professores que estão aqui, né, já devem ter recebido um sem número de textos. Aí você começa a ler e você fala, nossa, mas a pessoa saltou daqui para cá, né? Dependendo do texto, você até vê aqui, de repente tem alguma coisa estranha assim. Dá a impressão que alguém escreveu aqui, de repente veio outra pessoa e escreveu aqui, né? A gente conhece os alunos, né? Coesão e coerência de texto. Na hora que você manda o seu manuscrito para alguém, alguém vai ler e vai perceber a mesma coisa. Então, ter esse cuidado com a construção do seu texto, que ele seja bem inteligível, né? Que a pessoa que vai ler o seu material perceba que aquilo está bem redigido, faz sentido. As implicações teóricas e práticas, esse e daí, no original esse e daí é um so what, né? Na apresentação do inglês. E aí tem uma história muito engraçada. A gente estava no México uma vez, e aí o diretor da escola estava assistindo, e aí ele parou a apresentação e falou assim, André, eu fiz o meu doutorado nos Estados Unidos, e aí eu levava o meu artigo para o meu professor. Toda vez que eu levava o material, ele olhava e falava, que interessante, né? So what? Que é a tradução do Idaí, né? No original do so what. Aí ele olhava e o professor, né, falava, bom, é o nosso artigo, né? A gente está escrevendo sobre aquele tema X.
Aí o orientador dele olhava e falava, sim, e so what? Aí ele dizia de novo, bom, falando do tema X, a gente tem aquele problema Y, né? E aí o orientador de novo, so what? E daí, né? E aí ele estava dizendo pra gente que, a princípio, ele não entendeu muito esse método so what. Mas aí, com o tempo, ele foi entendendo que o orientador dele queria que ele pensasse nas implicações para a teoria, né? Então, tá, mas o que isso muda na teoria? Como que a gente avança? Né? Ou implicações práticas. Tá, e o que isso traz para o nosso dia a dia? E, sobretudo, o primeiro ponto, né, que é o que a gente está trazendo de novo? Né? Qual que é a contribuição do artigo? Então, essa é a ideia do so what aqui. Avançando um pouquinho, a questão das referências recentes e relevantes. Aí tem um caso muito legal do Brasil, na Emerald. Acho que uns 3 anos atrás a gente teve um incremento de submissões numa área bem específica, se não me engano era a administração pública. Então aumentou o número de artigos enviados para a Emerald. Mas qual foi a porcentagem de artigos publicados nesse incremento? 0. Nenhum. Por 2 problemas. Primeiro, o inglês era ruim, deficiente, mas o segundo ponto muito interessante que me falaram, as referências eram só de autores do Brasil. Não estou dizendo que você não pode citar autores do Brasil. Você deve, né, tem pesquisa boa no Brasil em todos os lugares, assim como tem pesquisa deficiente no Brasil em todos os outros lugares também. A questão é que, dependendo da revista para a qual você vai fazer o envio, eles não citam só brasileiros, citam todo mundo no mundo inteiro. E aí o problema de você colocar referência só do Brasil é que você está dizendo para aquela revista que você desconhece ou não leu as outras referências relevantes daquela revista, daquele meio. Então essa é a ideia, que você utilize referências recentes, novas, relevantes. A questão dos recentes, eu sei que levanta muitas dúvidas, especialmente porque a gente está numa área mais de ciências sociais e para humanidades. Você não está proibido de citar artigos que o pessoal chama muito de seminais, né? Referências um pouco mais antigas. Se isso for relevante para o seu texto, cite, não tem problema nenhum. Né? Mas lembre-se que talvez alguém, depois desses, 10 anos, 15 anos, talvez já tenha citado também esse autor e tenha trazido alguma novidade. Então, talvez seja muito interessante você citar os autores recentes, que citaram o seu autor seminal, que vieram trazer uma perspectiva mais nova. A internacionalidade, eu acabei endereçando nessa questão de você ler as revistas e citar autores de todo mundo, essa é a ideia. Penúltimo ponto é a aderência ao escopo editorial da revista, os seus objetivos. A gente acabou comentando um pouco disso naquela ideia do Galadina, né, de você identificar as revistas corretas. E lembrar sempre que nós temos a tendência no Brasil de termos revistas com escopo bem mais aberto. Né? Se você vai para fora, em geral as revistas têm um escopo bem mais específico. Tá? Então, ter esse cuidado. E aí, o último ponto, você ter um bom título, né? Como a gente viu naquela imagem, logo no comecinho, palavras-chave bem selecionadas e um resumo, um abstract bem escritinho ali, bem fechadinho. E aí você tem um artigo bem desenhado. Tá bom? Moleza, né? Tranquilo? Tá fácil. Pessoal, tudo bem? Alguma dúvida aí? Agora tem a receita do bolo, né? Tá moleza. Legal. A gente vai ver aqui algumas outras dicas. São mais recursos, porque a primeira parte, até aquela última tela, eram as dicas. Aqui, ó, o Academic Phrase Bank. É um banco de frases acadêmicas. É gigantesco. Tem um monte de coisa. Eu só pensei em uma parte minúscula do conteúdo. Então, na hora que você quer ser crítico, você pode, olha só, dizer o seguinte: o estudo, os resultados, o artigo do Smith, as conclusões poderiam ter sido useful, original, relevantes, convincentes, interessantes, persuasivas, se ele, ela, o autor tivesse
usado, adotado, acessado, incluído e por aí vai. Então, se você quiser entrar nesse site para dar uma olhadinha, né, às vezes ajuda para quem escreve muito The Books on the Table, né, um pouquinho que você lê já melhora a qualidade do texto, já evolui bastante. No site da Emerald tem muitos infográficos. Então aqui é um deles, a questão da coautoria, é uma dica muito importante, né? A gente realmente incentiva que vocês escrevam com os professores, orientadores, isso vai te ajudar a ter mais experiência na hora de lidar com os pares, por exemplo. E a qualidade no seu texto, né? Lembrando que muitas revistas do mundo afora vão pedir que você escreva em inglês. Aqui diz 6 passos para você escrever de uma maneira mais simples. Lembrando que o inglês é bem objetivo, né? Vai bem na lata. Caso você precise, a Emerald criou uma plataforma, um espaço. Acho que a melhor maneira para explicar isso é dizer o seguinte: isso aqui é um Uber. Só que você não vai pegar o carro. É o seguinte, digamos que você tem um artigo. Aí você fala assim, bom, eu preciso de alguém para me ajudar com uma edição da parte mais científica, ou eu preciso de um tradutor, ou já está em inglês, ou eu preciso de alguém que me dê uma ajuda com o idioma, sei lá, imagens, vídeo e por aí vai. Aí você entra lá nesse Uber científico e coloca ali, eu sou da área de administração, eu preciso de tradução. Aí você clica em buscar, aí vem um resultado lá. A Dolores, que é espanhola, pode fazer essa tradução para você. E ela tem 5 estrelas. Aí tem o Brian, é alemão, também pode fazer isso. A Freud é americana. E aí você escolhe. Né? No Uber você não pode escolher o carro, mas aqui você pode. Aí você fala, bom, com base naquilo que eu preciso, eu vou lá e escolho o serviço para a sua necessidade, tá? Se esse for o caso. E é essa a ideia, tá, pessoal? Só fechar essa questão toda aqui, e aí o foco na pesquisa, né? Então lembrar todas essas questões relevantes. A questão da escrita, que a gente viu bem no comecinho, né? Da qualidade da escrita, você ter um bom texto, seja em inglês, seja em português, né? Um texto inteligível que você consiga entender muito bem. Para quem é da área de economia, tinha um economista que publicava uma coluna na Veja, antigamente, o Stephen Cunningham, né? E ele tem um blog na internet, aí ele coloca uma lista assim, de dicas para você escrever bem. No caso era para você escrever qualquer texto, mas eu me lembro que ele falava o seguinte, que ele foi fazer um curso de redação. E é interessante isso, né? Porque a princípio você pensa, pô, o cara é colunista da Folha, nasceu sabendo escrever. Não, ele foi estudar sobre como escrever. E aí, no curso, o professor dizia assim, olha, escreva o que você quer transmitir em 4 páginas. Aí eles iam lá e escreviam. Aí o professor chegava e dizia, agora resumam isso para 3. Aí eles resumiam. Aí o professor dizia resumam para 2 páginas. Aí eles resumiam. E aí finalmente dizia, resumam isso para 1 página. Aí eles iam lá e resumiam. Né? Um belo exercício para quem só tinha que ler aquelas 2 coluninhas ali, 3 coluninhas numa última página de uma revista. Né? Que de alguma maneira é parecido com a nossa realidade. Eu ouço muitos autores, especialmente no Brasil, na América Latina de um modo geral, que diziam assim, nossa André, o meu artigo tinha 11.000 palavras, mas a revista pede um máximo de 8. Então eu tive que resumir muito. Né? Então esse exercício muito interessante e essa qualidade na escrita. Aí você vai, submete isso para a Emerald, pesquisa, muito importante fazer a divulgação disso, né? Realmente difundir o seu artigo que foi publicado. Tem uns dados muito interessantes que dizem que hoje em dia apenas 2 milhões de artigos são publicados todos os anos. 2 milhões, não estou falando de 2.000, não estou falando de 200 mil, estou falando de 2 milhões. Né? Então, se você conseguiu publicar, é muito interessante você
difundir isso, né? Promover. Hoje tem várias ferramentas, você pode utilizar o seu LinkedIn, o seu Facebook, academia.edu, Mendeley, ResearchGate e por aí vai, né? Para que as pessoas tenham acesso a isso, possam pesquisar e daí de novo segue o ciclo, né? Essa é a ideia. Aqui fica um convite para vocês, né? Sejam literati. Literati é a palavra que a gente utiliza para quem é autor da Emerald. Então, se você publicou, você vira um literati. É a palavra que a gente utiliza carinhosamente. A gente tem mais de 4.000 autores em toda a região. Temos 200 membros que fazem parte dos corpos editoriais das revistas da Emerald, né? Também fica esse convite. E aí eu vou deixar o meu e-mail e o da Isabela, que é minha colega que não está aqui, mas é quem nos auxilia muito com a questão de acesso a esse conteúdo. Então, caso você tenha alguma dúvida, precise de alguma informação, fica o meu e-mail e o e-mail da Isabela também, tá? Eu tinha pensado aquele quiz para o final, mas queria saber se alguém tem alguma dúvida, um comentário, quer perguntar, discordar, né? Antes da gente... Cada vez mais esse mundo acadêmico, e com certeza eles vão lembrar dos conselhos e das dicas que tu deste aqui pra gente hoje de noite. Agradeço de coração, é sempre uma satisfação recebê-los, é uma satisfação ter a Emerald como parceira aqui da universidade, e como disse o professor André, a partir deste ano já, né? Nós vamos ter acesso ao conteúdo, né? Então a gente não precisa mais nem pagar pelos artigos a assinatura. Então é com certeza algo muito relevante para a gente. Muito obrigada por isso. Uma salva de palmas.